Olá, bem-vindo a mais uma etapa do Learn About Back4App. Agora nós já terminamos os dados, desculpa, o autor, agora nós vamos para o shape. O shape é bem simples, ele tem alguns campos importantes para nós a nível de arquivo e objeto, e nós vamos explorar esse contexto agora, ok? Então vamos para a aplicação e vamos iniciar a construção do shape. Colocando o método aqui na chamada, nós vamos criar a presentation shape. Shape é como se a editora tivesse um formato de arquivo, de livro. E aí ela fosse especificar, eu consigo imprimir o livro para você, autor, no formato tal, essas coisas. Só para simular um pouco as chamadas que a gente vai ter aqui, ok? Então nós vamos fazer shape page. E esse shape page a gente vai chamar ele aqui. Então toda vez que a aplicação iniciar, ela já vai chamar o shape page. E a primeira coisa que a gente vai chamar, que a gente já tem costume aqui, é o shape repository. Então a gente vai construir ele. Shape repository. Shape repository.dart. Pronto, o shape repository.dart, a gente já tem ele todo aqui, eu vou só habilitar, perdão, é verdade, eu preciso também do shape model, porque a primeira coisa que o shape repository precisa é do model. Então eu já venho aqui, pasta não, né? É arquivo, shape model.dart. Esse shape model.dart, ele tem esses atributos aqui, ó. Esses são os atributos do shape model. É a string, booleano, data type e o array, sim, os padrões, e o file e o object. A gente vai trabalhar especificamente com esses tipos aqui agora, ok? Aí, seguindo o nosso mesmo roteiro, a gente já apaga os arquivos que poderiam precisar e a gente já... e o entity também. Aqui o new file, que é o shape entity, que é a classe que eu utilizo para gerenciar a construção de toda a construção de toda a parte do modelo para o objeto e do objeto para um modelo. Aqui eu só estou buscando as classes da biblioteca, das partes internas, para ficar mais certinho. Bom, então, ó, aqui o shape repository já está aqui, né? Aqui, ó, só vou puxar aqui, depois eu explico direitinho. Estou só organizando as coisas. Então, a primeira coisa que a gente vai pegar aqui, ó, é o shape edge. Então, vamos lá. Então, o app vai chamar o shape page vai chamar a classe, vai instanciar a classe shape repository. Eu tinha até colocado ela aqui para ficar organizado assim. E aí nós vamos começar a explicar como que ela vai funcionar. Então, add all. Aí vamos lembrar aqui que o shape, ele tem os campos padrões, né? Nós vamos tirar aqui os anteriores, os padrões aqui a gente não vai mexer com eles, é só para fins de busca, alguma coisa assim. Vamos trabalhar mais com file e com object, ok? Se eu for criar uma linha aqui, ó, com, por exemplo, um shape 1, e como que eu vou colocar o arquivo? No caso do Back4App, se eu clicar aqui, ó, ele já vai pedir para eu salvar um arquivo. Aqui, ó, ele busca no meu HD um arquivo. Então, eu posso fazer a inserção de um arquivo direto aqui, ó.
direto aqui, ó. Ele está fazendo o upload do arquivo. Aí ele vai fazer o upload do arquivo e colocar o link do arquivo aqui, ó. Então, se eu fizer isso, ele já vai estar com o shape 1 e o link do arquivo aqui. Ele já importa o arquivo para o storage dele e me dá o link do arquivo aqui. Se eu clicar aqui, eu tenho o link do arquivo. Foi aquele recorte que eu fiz, ok? Então, aí ele me dá aqui um ID e o nome do arquivo após um outro ID aqui. Esse é o padrão dele para quando eu quero inserir um arquivo direto aqui. E o object, a gente já sabe, é um object qualquer, é um map qualquer, ou um JSON qualquer que eu colocar aqui. Mas como a gente já viu anteriormente, eu não vou me preocupar em fazer isso aqui agora não, ok? Eu vou fazer isso via aplicação. Então vamos lá. Aqui, ó, quem é o Shape Model? O Shape Model, ele tem Object ID, String, Boolean, Number, Datetime, Array. E tem o File e o Object. Quando eu vou preenchendo os campos dele, eu coloco a string, shape 1, shape 2, shape 3, que é o padrão, o boolean, true, false e tal. Aí o object é um JSON padrão que a gente já viu. Nesse caso aqui eu estou usando key1, value 1, é só simples mesmo, só para fazer referência. Ele não faz nenhuma busca nesse file object não, type object não. Se eu fizer essa adição aqui, ó, eu não adicionei arquivo, porque o modo de adicionar arquivo dele é diferente. Então, vamos lá, vamos anexar e depois a gente vai adicionar um arquivo aqui, ok? Ele está adicionando lá, ele vai descrever aqui que vai adicionar, está removendo. Pronto, olha lá, ó, os arquivos foram adicionados. Então, aquele padrãozão, shape 1, 2, 3, o datetime ele não colocou. Ah, tá. Deixa eu só apagar essa coluna aqui, porque eu tinha alterado o nome da coluna date e ela deveria ficar aqui assim. Pronto. Aí daqui para cá não interessa não. Então, o arquivo está vazio, os objetos estão aqui, agora a gente vai inserir um método para inserir o arquivo, ok? Esse método aqui é o mesmo que a gente já viu lá no Genry e nos outros demais, tal. Agora, como que insere um arquivo? Então, vamos inserir um arquivo aqui, ó. Ó, nesse mesmo, ó, essa aqui é o método para inserir um arquivo. Como? Deixa eu só pegar esse ID aqui e colocar ele aqui. Ó, nesse método aqui eu quero o caminho para o arquivo, no caso do Dart, e qual o shape ID, ou seja, qual que é o objeto, ou qual que é a linha da tabela que eu vou inserir esse arquivo. Esse arquivo que eu vou inserir aqui, ó, é um arquivo que eu estou utilizando aqui mesmo. Ah, ele não vai ter esse arquivo aqui, né? No readme file. Ah, é verdade. Então, deixa eu resolver isso aqui. Eu vou pegar esse arquivo aqui, ó, que é o arquivo que tem no tutorial, que é o arquivo da UML das tabelas. O Database Relation. Eu vou colocar esse arquivo aqui em docs. Eu vou colocar esse arquivo aqui em docs. Readme. Eu vou colocar ele no readme, porque eu vou utilizar ele posteriormente. Epa, eu estou fazendo bastante conserto aqui, né? Desculpa, galera. Bom, então esse aqui é o arquivo que está localmente, que é o arquivo que eu estou usando no tutorial, e ele está aqui em readme database relation. Porque o arquivo é esse aqui é uma pasta que eu criei. Porque essa pasta pode ter várias imagens do meu readme que eu preciso dela. No caso, se eu buscar esse arquivo aqui, ó, o caminho desse arquivo aqui é esse aqui, ó. Readme Database Relation JPG, ok? Então, esse é o caminho do arquivo que eu tenho aqui. Agora, como que acontece o método de adicionar um arquivo? Quando ele adiciona um arquivo, o que ele faz? Ele chama um método específico chamado parsefile. Parsefile, ele pega um arquivo do tipo file, olha lá, ok? Do tipo file. Então, se eu tenho o path, eu uso o file aqui. Então, esse file me pede o caminho e ele vai gerar um objeto do tipo parsefile. Esse parsefile, eu salvo ele. Simplesmente assim. Então, com essas duas linhas, eu salvo um arquivo no Back4App. Simples assim. O caminho do arquivo e mando salvar. Agora,
O response desse parse file, ele vai dizer assim, ó, se ele foi sucesso, se aconteceu o salvamento do arquivo, tudo tranquilo, aí eu vou colocar esse parse file base, que é o parse file, dentro do meu objeto que eu quero. Então, ó, se o objeto que eu quero é esse 5QS aqui, que eu já recebi aqui no shape, o que eu faço aqui? Eu pego um parse object, eu chamo o nome da classe, porque o parse object me pega o nome da classe, você já sabe disso. Eu faço um parse object shape de ID, ou seja, eu estou dizendo que esse parse object agora é um parse object específico com ID, e eu faço set tape file, esse parse file base. Então, ó, o parse file, ele retorna um parse file base. Esse parse file base, eu vou salvar ele aqui como se fosse um set, um set comum. Se fosse aqui um tipo string, não seria um set também? Que a gente viu no entity aqui, ó. Quando faz um set, não tem um booleano, não salva o valor. Então, se isso aqui for um objeto do tipo parse file base, ele vai salvar para mim o arquivo lá. Como isso aqui também vai fazer um parse object save, porque eu estou salvando agora o objeto dentro do meu arquivo, porque aqui ó, eu salvei apenas o arquivo na nuvem. Todas as características desse parse file estão aqui. Agora eu vou colocar ele dentro do meu objeto, da minha linha. Então, se isso for bem sucedido, eu estou dizendo, ó, eu salvei, esse arquivo está salvo nessa classe com esse ID, ok? Se tiver algum problema, eu digo que ele não pôde salvar o arquivo. Então, ó, esse aqui é o 5QS, eu não tenho nada de arquivo nele aqui, eu vou executar a aplicação aqui. Ao executar, ele vai chamar add file, vai enviar o arquivo para a nuvem, enviou o arquivo para a nuvem, ele vai pegar e vai atualizar esse arquivo nesse registro tape file. Olha lá, ó, o arquivo tal foi salvo nessa tabela ou nessa classe, nesse ID. Se eu vier aqui, ó, pronto, olha lá, ó, o database relation JPG já está lá, ok? Simples, rápido, tranquilo, sem nenhum boilerplate, nem nada. Se eu clicar aqui, ó, esse é o link que ele vai me dar para acessar ao arquivo, ok? Então, ó, a partir daqui eu já salvei esse arquivo. As demais operações de salvamento aqui, de dados, manipulação de dados, é tudo padrão do January lá. Eu posso, por exemplo, fazer um update, se for no caso de um arquivo, do mesmo processo. Fazer um set, no caso de limpar o arquivo e tudo mais. Todas as operações são iguais aos demais, ok? Então, a única coisa que eu preciso de observar aqui no shape é, no caso do object, aqui, por exemplo, que eu já coloquei o objeto aqui, ele é um map comum, simples, qualquer map do Dart. Se eu colocar aqui, ele vai aceitar como object e vai salvar. Agora eu vou mostrar essa realidade aqui, ó. No caso do object. Agora, do object, ó, aqui eu tenho o object model, o model para o parser. Do model para o parser, eu faço assim, ó, aqui eu estou recebendo um model e estou retornando um parser. Por quê? Porque o parse object vai ser salvo aqui. Então, ó, eu venho aqui, ó, se o type object for igual a nulo, no caso do model, não for nulo, né? Se ele não for nulo, aí o que eu faço? Aqui eu vou construir o meu type object. Eu falo, ó, o type object que eu quero é um string dynamic. Então eu vou mapear o meu type object do meu modelo e vou construir a entrada de acordo com key value aqui. E aí eu falo, olha, agora eu tenho um string dynamic construído, pronto, que é o type object data. A partir daí eu consigo inserir ele aqui. Por que eu tenho que fazer isso? Porque esse type object aqui no map string, ele pode ser de qualquer tipo aqui, de qualquer tipo aqui. Aí eu preciso transformar ele completamente numa string dynamic, para que ele aceite aqui. E a partir daí eu vou usar aqueles toJSON ou toMap, e aí eu organizo tudo. Então depende de cada um dos métodos de inserção, ok? Então, como esse aqui é padrão e o shape e o file eu já expliquei aqui, então a gente fecha as duas entradas de dados
do shape, que vão destacar esse file, esse object. Agora vamos ler ele na próxima etapa, ok? Muito obrigado, Deus abençoe vocês grandemente.